Hoje eu quero ler para vocês, fazer a nossa leitura de Lucas capítulo 4, desse cenário lindo aqui, o percurso da viagem de retorno à casa. Lucas capítulo de número 4, diz que Jesus, repleto, cheio, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. E voltando do Jordão, ele foi encontrado no deserto, conduzido até lá pelo Espírito Santo. E durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E durante esse período de 40 dias ele não comeu nada. E decorrido esse tempo, Jesus sentiu fome. Ora, o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Ao que Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então o diabo o conduziu mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, todos os reinos da terra. E lhe disse: eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu, disse o diabo a Jesus. Ao que Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele só prestarás culto, somente a Ele servirás. A ninguém mais, a nada mais. O diabo o conduziu a Jerusalém, o levou para a cumeeira do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará a teu respeito ordem a seus anjos de te guardarem, e ainda, eles te carregarão, te sustentarão nas mãos, para que não contundas o pé em alguma pedra. E Jesus também lhe respondeu: está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. E tendo esgotado toda a tentação possível, o diabo afastou-se dele até o momento fixado. Então Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama se espalhou em toda a região. Ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele veio a Nazaré, onde tinha sido criado, e entrou, segundo o seu costume, no dia do sábado na sinagoga. E levantou-se para fazer a leitura, e deram-lhe o livro do profeta Isaías. E no livro, havendo desenrolado, encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e se assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele e diziam. Então, Jesus, melhor dito, começou a dizer: hoje esta escritura se realizou diante dos vossos olhos.
diante de vós, para vós que a ouvis. E todos lhe prestavam testemunho, espantavam-se da sua mensagem e da mensagem da graça que saía de sua boca, e diziam: mas esse não é o filho de José? Então ele lhes disse: por certo ireis me citar este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Soubemos de tudo o que se passou em Cafarnaum. Faze, pois, o mesmo aqui em tua pátria. E Jesus acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem acolhido em sua pátria. É verdade o que eu vos digo. Havia muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu ficou fechado 3 anos e 6 meses, e sobreveio uma grande fome sobre a terra toda. No entanto, não foi a nenhuma delas que foi enviado Elias, mas sim a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia muitos leprosos também em Israel no tempo do profeta Eliseu. No entanto, nenhum deles foi purificado, mas sim Naamã, o sírio. Todos na sinagoga ficaram tomados de cólera, de ira, ouvindo essas palavras. E eles se levantaram, lançaram-no para fora da cidade e o conduziram até uma escarpa da colina sobre a qual estava construída sua cidade, para daí o precipitarem abaixo. Mas Jesus, passando em meio deles, seguiu o seu caminho. Então Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, ensinava-os de dia, no dia de sábado, e eles ficavam impressionados com o seu ensinamento, porque a palavra de Jesus era cheia de autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio impuro, e ele exclamou com voz forte: que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Eu sei quem és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E lançando o homem ao chão no meio deles, o demônio saiu sem lhe fazer nenhum mal. Todos ficaram tomados de espanto e falavam uns aos outros: que vem a ser essa palavra? Ele manda, ele ordena com autoridade e poder nos espíritos impuros, e eles saem. E a sua fama se propagava por todo lugar da região. Levantando-se da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava acometida de febre alta, e eles rogaram-lhe que fizesse algo por ela. Jesus se inclinou sobre ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E levantando-se imediatamente, ela se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes de toda a espécie trouxeram-nos a Jesus, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Demônios também saíam de um grande número, gritando: tu és o Filho de Deus. E repreendeu-os, não lhes permitia falar, porque conheciam que ele era o Cristo. Quando clareou o dia, ele saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Depois, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, para que não se afastasse deles. Mas ele lhes disse: às outras cidades também é preciso que eu anuncie a boa nova do reinado de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Judéia.